Por vez, por vez, eu já escuto os teus sinais. Você já escuta os sinais? Eu escuto, estamos vendo os sinais de 2026, né? Nós estamos no clima já do Já, Réveillon, de né? branco nas De branco. ruas, verdade. E hoje vamos falar sobre encerrar ciclos. Isso, Carol. A gente veio numa continuidade de programas falando de saúde mental e de algumas práticas que a gente poderia trazer para melhorar a nossa saúde mental, pensando nesse início de 2026. Lembra disso? Sim. E encerrar ciclos é algo muito, muito importante. Por quê? Quando a gente não encerra algo, a nossa cabeça, a nossa mente fica ali numa ruminação. Então a gente fica lembrando o que precisa ser feito, a gente fica investindo a nossa energia, os nossos pensamentos ficam se repetindo naquilo que a gente está preso. E antes de iniciar algo, é necessário finalizar. Então a gente não consegue iniciar um capítulo de um livro se a gente não finalizar o anterior. Então a gente não consegue fazer uma mudança se algo ali está impedindo a gente disso. Então o encerramento de ciclos é necessário para a gente ir leve para uma nova etapa. Caso contrário, a gente vai ficar com aquela ruminação e com a sensação de que a nossa vida não está indo, de que está preso, de que está parado. E muitas pessoas passam uma vida dessa forma. Se você já ouviu, parece que esse ano correu, provavelmente a pessoa ficou com algo ali para ser finalizado e ficou no piloto automático, deixando de fazer o que era necessário. E é um fato de que a gente está vivendo de forma mais acelerada. Então essa sensação de que mal começa uma semana e já está no final de semana é real, mas cabe a gente também desacelerar um pouco, encerrando os ciclos. Ficar no presente, o hoje, é a única certeza que a gente tem de que a gente vai conseguir realizar o que a gente precisa. Porque se a gente ficar no passado, a gente fica preso e no futuro a gente não consegue realizar nada, porque a gente ainda não conseguiu conquistar. No passado, o nosso cérebro fica preso e a nossa vida se interrompe. Eu fiz um vídeo e postei ontem sobre exatamente o encerramento de ciclos. Por quê? Porque eu vivenciei isso esse ano. Eu falei um pouco aqui na CBN. E eu gosto de trazer a prática do que eu vivenciei porque toca outras pessoas. Muitas pessoas me trouxeram um feedback importante ontem com esse vídeo, falando que não tinha falado para ninguém, mas que o vídeo chegou no momento certo, no momento de encerrar, de fazer o planejamento de 2026, ou de que tinha pedido um sinal para o universo e esse vídeo trouxe isso. E por que eu resolvi postar? Eu fiquei meses vivenciando uma dor e um luto, porque eu precisei passar por mudanças bruscas. Na verdade, eu fui forçada a isso. E eu senti como se tivessem tirado o meu chão. Foi essa a verdade. Foi um sofrimento grande para mim e para minha família. Só que eu esperava uma documentação chegar até mim. Então aquilo se arrastou por mais tempo do que eu imaginava. A partir do momento, Carol, que aquela documentação chegou às minhas mãos, eu entrei em contato com ela, eu encerrei o ciclo naquele momento. E precisa ser assim. A gente precisa finalizar o ciclo, senão a gente perde a alegria de viver, o entusiasmo de viver. E é muito importante que a gente tenha entusiasmo na nossa vida, porque senão não faz sentido. Fica uma vida muito pesada. E aí, hoje a gente está num dia que é um dia muito importante, né? Que é comemorar a virada do ano, ou Réveillon. Você tem ideia do quanto é importante um Réveillon ou qualquer tipo de ritual de datas que a gente tem? Ah, doutora, tem importância para mim, né? Sim. Mas qual é? Para mim, a importância de começar um novo ciclo mesmo, deixar as coisas que não me fizeram bem para trás, enfim, fazer novas metas, né? Eu acho que é realmente, como você disse, um início de um novo capítulo. Para mim é isso. Sim, o Réveillon e a virada de ano se configuram por exatamente isso, Carol. E, por exemplo, uma festa de casamento, uma lua de mel, são rituais de passagem.
Então, qual que é o ritual de passagem hoje? Eu estou deixando 2025 para trás e iniciando 2026. Só que só o ritual de passagem não traz mudança nenhuma. Se eu continuar com os mesmos hábitos que eu tive em 2025, muito provavelmente 2026 vai ser um ano igual foi 2025. Porque muito depende de mim. Eu preciso ser o agente da ação para que o Réveillon seja realmente um ritual de passagem para início de um ciclo e que, se eu quiser que seja diferente, realmente eu preciso trazer essa mudança. Eu preciso me comprometer 100% com a minha mudança. Se ocorre uma festa de casamento, se o casal não se comprometer, não terá uma relação saudável, um casamento realmente bom de se viver. Nós precisamos de constância no dia a dia, de persistência para a gente ter a nossa mudança. Senão essa mudança não vem. E às vezes também pode ter a necessidade de recalcular rotas, de refletir sobre o que a gente precisa fazer ou manter no nosso ano. Então hoje é esse momento. É o momento perfeito para a gente refletir sobre o que a gente quer manter no nosso ano de 2026 e o que a gente quer trazer de mudanças. Como a gente vai fazer? Então hoje é o dia ideal para a gente fazer um quadro dos sonhos, que são traçar as metas, inclusive com figuras, imagens. Eu já trouxe isso no programa. Ou então fazer a técnica do papel vermelho. Hoje eu e meu marido vamos fazer a técnica do papel vermelho, a Sofia também. E por que é importante a gente então fazer essa reflexão e parar para fazer metas ou refletir sobre o que a gente quer manter? Porque quando a gente olha para o ano que está sendo finalizado, a gente pode trazer uma sensação equivocada de que o ano, por exemplo, só teve desafios, de que foi um ano difícil, de que foi um ano corrido. E realmente é um equívoco, porque não é possível que uma pessoa que está comprometida com a sua evolução não tenha passado por aprendizados com desafios intensos, porque os desafios trazem aprendizados, eles fazem a gente evoluir. A gente é forjado a mudar o que é necessário e a evoluir de uma forma ou de outra. Então hoje é um dia importante para a gente olhar todas as dádivas e todas as bênçãos que aconteceram esse ano. E se realmente foi um ano muito desafiador e a pessoa não consegue encontrar o que teve de positivo, busque nos anos anteriores. O que você veio acumulando na sua vida toda. Lembra da prática da gratidão? Quando a gente começa a agradecer e ter gratidão, a gente começa a se empoderar. Eu tive tantas conquistas. Então, quando a gente olha para as nossas conquistas, a gente começa a entrar no movimento de empoderamento. E quando a gente faz isso, a gente começa a ter mais coragem, mais fé na nossa vida, mais fé na gente mesmo. E aí a gente começa realmente a iniciar com as mudanças. Então, o que eu quero trazer de mensagem, de maior reflexão para esse nosso último programa, é que a gente consiga se empoderar e entrar em contato com o nosso propósito de vida. E a gente só consegue entrar em contato com o nosso propósito de vida se a gente conseguir parar um pouquinho, respirar, aquela respiração consciente, meditar, entender o que é importante para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso coração, entrar no momento de interiorização. Por quê? Tem muitas pessoas que não conseguem encontrar ou perceber o seu próprio valor. Porque a mente mente. A gente fica muitas vezes naquela sensação de que a gente não fez o suficiente, de que a gente poderia ter feito melhor, de que a gente não é bom no que a gente faz. Isso é um engano. A maior parte do que a gente pensa não é produtivo se a gente ficar no piloto automático. Então é importante a gente começar a se empoderar do que a gente pode fazer na nossa vida, de quais são as nossas capacidades, de quais são as nossas competências, do que a gente pode fazer bem. Por quê? Você já viu algum ladrão entrar em casa vazia? Não. Nenhum ladrão entra em casa vazia. Quando a pessoa começa a brilhar demais, pode chegar até ela e na vida dela inveja, situações desafiadoras, haters, principalmente quem vivencia mídia, né, e coloca conteúdo lá. Vagalumes incomodam, Carol. Então, pessoas que são canais de auxílio, você é um canal de auxílio, você traz informação, você traz muitas falas que são importantes para quem te acompanha e te ouve. Somos então, né? Somos.
Canais de auxílio são desafiados a desistirem, são desafiados a mudar a rota, a não enxergar o propósito. Então eu estou aqui para empoderar todo mundo que tem dúvida a entrar em contato com o que vibra no coração e perceber qual realmente é o propósito de vida. A gente só consegue fazer isso se a gente silenciar. A gente precisa também sair do piloto automático, como eu já disse. É importante saber que o desconhecido assusta, Carol. Então, quando a gente está ali no momento de desafio, a ideia de retornar para o padrão antigo é sempre mais confortável do que ir para o novo, para o desconhecido. E a gente precisa, então, entender que se a gente tem um propósito, a gente precisa seguir, mesmo que doa, mesmo que seja desafiador. Então, eu trago aqui uma reflexão importante. Qual é o seu diferencial? O que você veio para fazer na sua vida? Não existem duas pessoas iguais no mundo. Em nenhum momento, em nenhum local no globo terrestre, existem duas pessoas iguais, com uma mesma impressão digital. Nós somos seres únicos, que temos propósitos únicos, sentimentos únicos. É bobagem a gente viver na sombra do outro, querendo o que o outro tem, tendo inveja, ou querendo fazer o que o outro faz. A gente precisa descobrir qual é o nosso lugar no mundo e fazer a diferença com o nosso diferencial, fazer a diferença com o nosso diferencial. E é importante que a gente entenda que a gente precisa fazer isso com entusiasmo. Você sabe o que significa entusiasmo? Do grego, entusiasmo é trazer Deus dentro de você. Quando a gente tem Deus dentro da gente, nós nos tornamos invencíveis. Ninguém consegue frear a gente, interromper a gente. Mesmo com desafios extremos, a gente se fortalece e a gente se coloca de pé. Para finalizar nossa coluna, eu vou trazer algumas dicas para a gente finalizar 2025, entrando em 2026. A gente falou tanto de saúde mental e a gente precisa olhar para a nossa saúde mental. Nós precisamos iniciar hoje uma corrente do bem. Vamos nos colocar no movimento de começar a falar o bem, trazer gentileza para a nossa vida, trazer uma palavra de apoio, um incentivo, um estímulo. A gente pode começar a ser a alegria na vida de alguém, a luz na vida de alguém, iluminar um pouquinho, talvez, uma sala escura que a vida de alguém se transformou. E eu trago aqui uma dica de um filme que chama Corrente do Bem, de 2000. A gente pode se transformar e fazer com que a gente consiga expandir essa corrente do bem. Nós precisamos agir hoje, agora. Nós vamos ter vários feriados prolongados em 2026. Se eu não estou enganada, ao todo são 12. É um momento para a gente desacelerar e pensar e refletir e começar a propor mudanças. Então, hoje eu trago um desafio. Hoje, a gente escolher um hábito que a gente precisa mudar e que faz tempo que a gente não consegue. Então, hoje, qual é o hábito que você precisa deixar ir, deixar partir para trazer uma vida nova? Então, eu já me comprometi com o meu e faço um convite para que todo mundo se comprometa com o seu e que a gente possa ser a mudança que a gente espera no mundo. Que a gente possa ser a mudança que a gente quer ver no mundo, porque a mudança começa comigo. Sim. Hoje, dia 31, é o nosso último dia do ano. Vamos fazer esse dia valer a pena, para que o nosso ano tenha valido a pena e que a gente entre com coragem, com força, com entusiasmo nesse ano que está se iniciando hoje. E eu queria desejar um ano leve. Só que para esse ano ser leve, eu preciso ser leve. Eu preciso ter escolhas leves. Para que um ano seja abundante, eu preciso ter um comportamento abundante, um momento próspero. Então, que 2026 você receba leveza porque você é leveza. Que ele seja próspero porque você vibra a prosperidade em todos os sentidos. Então, que 2026 realmente seja um ano leve, com saúde, com prosperidade, em todos os sentidos, porque você busca e vibra por isso. Maravilha.